Ave Maria, pedindo a Nossa Senhora que nos dê a sabedoria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gostaria de fazer um pedido. A coleta de hoje será pelo colégio, para ajudar o colégio. O colégio vai reabrir esse mês que vem, o melhor. E temos umas obrinhas para terminar, para a abertura do colégio, antes da abertura, e estamos com um pouco de dificuldade. Então a coleta de hoje será pelo colégio. Quem quiser nos ajudar de outra maneira também, temos livros para vender, objetos de piedade. Acabamos de editar um livro muito bom, reconciliado por Monsieur Lefebvre, que se chama Liberalismo e Catolicismo. Então, um livro mais do que atual, feito pelo padre Roussel, Augustin Roussel, no início do século XX, 1926, por aí. É um livro que descreve bem esse drama que a gente tem dificuldade em entender, situar. O que é o liberalismo? O que é o liberalismo? Aí no Maracanã, não é esse o liberalismo. O que é o liberalismo, então? Então lá o livro explica. Quem quiser saber, que veja bem, o liberalismo é uma revolta que começa começa com Adão e Eva. É o espírito do Lúcifer, o espírito de não servirei. O grande grito de Lúcifer, não serviam. É a recusa do pai. É o orgulho. Liberalismo é sinônimo de orgulho. E, digamos, historicamente, o liberalismo atual tem suas raízes na Renascença. Bom, depois de Adão e Eva aconteceu bastante coisa, mas assim, digamos, numa certa continuidade histórica, tem seu nascimento na Renascença. A Renascença gera Lutero. Lutero gera a Revolução Francesa. A Revolução Francesa gera o que nós estamos vivendo hoje. Então, resumindo a isto, então é importante conhecer esse desenvolvimento histórico e a definição e o que os papas falaram, porque esse liberalismo vai ter diversas faces e vai ter o seu modo, né, a sua fórmula, como dizer isso, né, a sua versão católica, que é o liberalismo católico. E o liberalismo católico é uma contradição nos termos. A gente não pode ser ao mesmo tempo católico, isso é, discípulo de Nosso Senhor, e liberal, isto é, discípulo de Satanás. Então, o liberalismo católico é contradição nos termos. Essa contradição se manifestou no Concílio Vaticano II pela vitória dos liberais, que disseram eles mesmos, a nossa grande vitória. Então, é um livro que é muito importante, foi escrito antes do concílio, então até que é um testemunho interessante, porque já que ele foi feito antes do concílio, ninguém pode acusar o livro de ter sido feito para os interesses da causa, como às vezes falam, né? Foi feito de propósito, para mostrar, para atacar o Concílio Vaticano II. Não. Foi feito em 1926, então bem antes do concílio. Então, um livro muito interessante, e os outros livros que nós temos também. Então, que seria uma maneira de ajudar no mosteiro e a escolinha, nosso colégio, melhor dizendo, que por enquanto é uma escolinha, mas quer ser um colégio, e para que a gente possa ajudar as crianças a se orientarem para Deus. Porque o que é mais importante na vida? O que define tudo isso? Será até o tema do sermão de hoje. Ele será um sinal de contradição. Contradição por quê? Porque são dois caminhos opostos, duas finalidades opostas. Um é por Deus, outro é contra Deus. Que não é por mim, é contra mim. E Nosso Senhor é um sinal de contradição, por quê? Por causa disso. Ele foi posto como um sinal de contradição, disse Simeão. Né? Ele será posto, ele será um sinal de contradição, porque a gente orienta a nossa vida, toda ela para um fim. Esse fim ou é Deus, ou é a própria criatura. E se ele é a própria criatura, ele será radicalmente contra Deus. Daí vem que o mundo moderno se ataca à igreja de maneira terrível. Por que cortaram a cabeça de Luís XVI? Por ódio a Deus, por ódio a Nosso Senhor. Por que fizeram o Concílio Vaticano II? Por ódio a Nosso Senhor. Por que excomungaram Monsieur Lefebvre? Por ódio a Nosso Senhor.
Por que mataram todos os mártires nos primeiros séculos da igreja e continuam matando? Por ódio a Nosso Senhor. São duas direções opostas. Ele será posto como sinal de contradição. Sinal significa algo que nos faz conhecer outra coisa. No caso presente, que nos faz conhecer algo de misterioso e escondido. E que coisa misteriosa e escondida é esta? É a encarnação redentora. É o grande mistério do Verbo feito carne para nos salvar. E por este sinal, por que esse sinal é um sinal de contradição? Porque toda a história humana se divide em pró ou contra o Redentor. E os pagãos que não o conheceram, eles também são ou pró ou contra Nosso Senhor. Mas como? Pela sua atitude em face da verdade, pelo desejo da verdade. Nosso Senhor disse diante de Pilatos, eu vim para dar testemunho da verdade, e quem é pela verdade, vem a mim. Quem é pela verdade, vem a mim. Então, se um pagão ama a verdade, ele vai a Nosso Senhor. Ele vai a Nosso Senhor. Ele terá o batismo de desejo. Ele irá a Nosso Senhor. Não tem dois caminhos. Não tem três caminhos, melhor dizendo. Ou a gente é pró, ou a gente é contra. Quem não é por mim, é contra mim. Quem é pela verdade, vai a Nosso Senhor. Quem é contra a verdade, irá necessariamente contra Nosso Senhor. Mas é evidente que quando Nosso Senhor se manifestou, essa oposição, essa contradição se manifestou muito mais. No paganismo era uma confusão, certa, tudo meio assim. À noite ninguém consegue se definir direito onde é que está indo. Era a noite do paganismo. Mas quando Nossa Senhora apareceu, quando a luz brilhou nas trevas, aí as coisas começaram a ficar mais nítidas. Está dito no Evangelho, que assim se revelará o coração de muitos. O coração de Herodes se manifestou imediatamente, quis matar o menino. Então, manifestou claramente. Mal Nosso Senhor nasce, Herodes quer matá-lo. Mal Nosso Senhor nasce, os pastores vão adorá-lo. Duas atitudes diferentes. Mal Nosso Senhor nasce, o mundo começa a se agitar. Uns querem servi-lo, outros querem matá-lo. Os magos vêm de longe para adorá-lo e lhe trazer presentes. E outros trazem, ao contrário, soldados para matá-lo. Isto irá crescendo até a paixão de Nosso Senhor. E Nossa Senhora presenciará tudo aquilo. E por isso São Simeão lhe diz, uma espada transpassará o teu coração. Uma espada de dor, 7 espadas de dor, 7 vezes 7 espadas de dor, transpassarão o coração imaculado de Nossa Senhora. Contemplando a face de Nosso Senhor, contemplando o Cordeiro de Deus crucificado na cruz, imolado, Nosso Senhor viu, de certa forma, todos os séculos passados, todos os séculos futuros, todos os pecados passados, presentes, futuros, que Nosso Senhor pagava com seu sangue. Ela viu toda essa contradição ao pé da cruz. Ao pé da cruz havia uns que berravam, desce da cruz, nós cremos em ti, ele é um impostor. E ao pé da cruz estava Nossa Senhora. Que contraste, que contradição. A suma santidade e a suma maldade, ali juntas ao pé da cruz. E será um sinal de contradição, levantado diante das nações, levantado diante do povo judeu, diante de todos os que estavam em Jerusalém, diante dos romanos, diante dos judeus e dos pagãos. Sinal de contradição no alto Calvário, sinal de contradição nos dias de hoje e até os fins dos tempos. Nosso Senhor e sua igreja e sua cruz são um grande sinal, o grande sinal que divide a história humana. Vejam hoje, por que combatem os homens? Por que o Vaticano II? Por que a Segunda Guerra Mundial? Por que as guerras de hoje? Por que os esforços dos partidos socialistas, liberais, o esforço que se vê na Europa para fazer avançar essas leis que acabam vindo para o Brasil também, casamento homossexuais, fechamento das escolas católicas, todas essas perseguições burocráticas. Quem está por trás de tudo isso? Não Senhor Jesus Cristo, é evidente. Uns são contra, outros são a favor. Uns são contra Deus, outros são por Deus. Deus servido em primeiro lugar, dizia Santa Joana d'Arc. O porquê da guerra de Santa Joana d'Arc? Deus. Por que essa terrível luta da maçonaria contra a igreja? Deus. Eles são contra, outros são a favor. Santa Joana d'Arc morreu por Nosso Senhor e os maçons se matam
contra Deus, fazem tudo para abafá-lo no coração dos homens. Tudo isto é por causa de Nosso Senhor. Uns querem matá-lo nas almas, e para isso querem destruir a igreja, e para isso querem ter o poder político nas mãos, para perseguir a igreja, para auxiliar a maçonaria, se infiltrar cada vez mais na igreja, a ponto de fazer dela um instrumento nas mãos dos inimigos de Nosso Senhor e do seu reino universal. E por que os outros lutam pelo reinado social de Nosso Senhor, pela pureza da fé, pelas escolas católicas? Porque uns são contra e outros são a favor. Uns são contra Nosso Senhor, outros são a favor de Nosso Senhor. Uns dizem, este homem, esta igreja, são do demônio. Bem não dizíamos nós, lhe lançam em face os fariseus, que és um samaritano e tens um demônio? E Nosso Senhor responde, eu não tenho demônio. Ao contrário, eu honro meu Pai. Eis aí a contradição. Uns dizem, ele tem um demônio. Nosso Senhor responde, eu não tenho demônio. Ter e não ter se opõem. Ter e não ter são afirmações contrárias, afirmações contraditórias. Mas é o que São Simeão havia predito. Ele será um sinal de contradição. Contradição. E com a igreja é a mesma coisa. Uns dizem ela é divina, outros dizem não, ela não é divina. Ser e não ser, afirmações contraditórias. Eis aí a contradição. Uns dizem ela é humana e por isso ela pode e deve mudar e se adaptar ao mundo moderno. Outros dizem não, ela é divina, ela não tem que se adaptar ao mundo moderno. Ao contrário, o mundo moderno tem que se adaptar a ela. Uns dizem, mas ela errou no passado, prova que ela não é humana. Nós respondemos, ela nunca errou, nem no passado, nem no presente, nem errará jamais no futuro. Quem erra são os homens que traem a igreja, como Judas traiu Nosso Senhor. Mas hoje ela diz o contrário do que ela dizia no tempo de Pio IX, de Leão XIII e de São Pio X, dizem os liberais. Engano, respondemos nós. Hoje ela continua a ensinar a mesma coisa. A igreja não para de ensinar a mesma coisa. A igreja não pode ensinar outra coisa do que a verdade. Mas o concílio ensinou o contrário, dirão eles. Pois bem, o concílio Vaticano II não é a igreja. Esse concílio, neste concílio, os inimigos da igreja penetraram nela, amordaçaram, subverteram e disseram coisas que não são dela, mas destes homens. Esses homens influenciados pelo demônio. Como dirão os progressistas? Pelo demônio? Sim, pelo demônio. A mentira vem do demônio. Ele é o pai da mentira. Se Nosso Senhor estivesse presente no Concílio Vaticano II, ele levantaria a voz e diria, vocês são do demônio. Nosso pai é o demônio, que é o pai da mentira. Que escândalo, dirão eles. Sim, foi escandaloso e continua a ser, porque querem agora beatificar Paulo VI, o Papa que introduziu, que foi o grau mais alto, a destruição da Igreja, através do Vaticano II. Recebemos a notícia de que Bento XVI acaba de reconhecer a heroicidade e a virtude de Paulo VI e que todos os cardeais, de maneira unânime, votaram em prol da sua beatificação. Se isso é verdade, que as notícias têm que tomar cuidado com as notícias, mas se isso é verdade, e parece que é mais uma prova que o escândalo do concílio continua. É que as horas tenebraram, essa hora das trevas, diz Nosso Senhor. Na história da igreja também deve acontecer. Dom Lefebvre falava da paixão da igreja. Estamos nós já no alto do Calvário ou estamos ainda diante de Pilatos? Pilatos vai condenar Nosso Senhor, vai lavar as mãos sob pressão dos judeus e o mundo moderno também, sob pressão dos judeus, já está condenando nas universidades, nos livros, nos jornais, na televisão. Ela condena a igreja. Quantas vezes já a condenou? Não para de condená-la. Ela errou com as cruzadas, ela errou com a Inquisição, ela errou, não param de atacar a igreja. E ela fez muito bem com as cruzadas, fez muito bem com a Inquisição. São Pio V foi inquisidor, foi grande inquisidor. Vários santos foram inquisidores. São Pedro Mártir dominicano foi inquisidor. Há vários santos espanhóis que foram inquisidores. A Inquisição é um grande bem. A Inquisição preservou Portugal e a Espanha da penetração protestante. Então, em que ponto estamos da paixão da igreja? Não sei.
O que sei é que o mundo é inimigo da igreja. Ele grita, crucificai-a, crucificai-a, suprimi-a. É necessário suprimi-la. O que se passará nos próximos meses, próximos anos? Eu não sei. Muita coisa pode acontecer. O mundo pode recuar devido à resistência dos fiéis, resistência dos católicos, resistência daqueles que entram na vida pública, ao menos através da proclamação da verdade, que divulgam a verdade e que pelas suas orações, suas penitências, talvez uma carmelita de Quievron ou não sei de onde, que está se oferecendo sua vida pela igreja, que fará um recuo dessa crucifixão da igreja. Não sei. Deus sabe. O mundo pode recuar, mas ele pode também continuar a avançar, o que é mais provável. Mas Deus pode mandar também um grande castigo que faça os homens mudarem. O anticristo pode aparecer bem cedo, como pode também demorar a aparecer. Mas o que é certo é que Nosso Senhor continuará até o fim do mundo a ser um sinal de contradição. Que nossa fé e nossa vida seja uma contínua proclamação da divindade e da missão redentora de nosso Salvador. Só assim consolaremos o Sagrado Coração de Jesus e o coração imaculado de Maria Santíssima, que foram transpassados por uma aguda lança, sinal de outra muito mais aguda e mais dolorosa ainda, que é aquela formada por todos os pecados do mundo, desde Adão e Eva até o último pecado que se fará antes do fim do mundo. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Possa ela, a graça de Deus, fazer de nós consoladores destes sagrados corações, assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.